Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é Pensa Muito em Mim? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a dendrita, e a opção número 2, a turquesa. Então parem, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. E vamos tentar descobrir se essa pessoa pensa muito na gente. Opção número 1, dendrita. Opção número 2, turquesa. Parem, respirem fundo, acalmem aí o coração de vocês, para vocês também receberem a mensagem e entenderem o que ela faz parte da história de vocês e o que não. Porque como é uma tiragem coletiva, não precisa bater 100% com a realidade de vocês. Geralmente não bate 100% com a realidade, tá? Só em alguns casos aí, tá bom? Então vamos lá. Opção número 1, dendrita. Opção número 2, turquesa. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Hoje eu gostaria de indicar o canal da minha amiga Karina Bóscio, Cartas da Cigana do Fogo. Quem não conhece, dê uma passadinha no canal da Karina. Eu acredito que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá, gente. Para quem já se conectou e escolheu a dendrita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a dendrita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a dendrita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a dendrita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a dendrita, embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Papa. O Papa, gente, no sim ou não, é uma carta que nos responde afirmativamente. Só que o Papa é uma carta que fala muito de crenças limitantes. O Papa fala que essa pessoa pode ter ali dentro dela algumas crenças limitantes que faz com que as coisas fiquem meio truncadas. Isso pode ser N motivos, pode ser diferença de idade, diferença cultural, diferença econômica, pessoas do mesmo gênero, uma distância geográfica, enfim, tragam aí para a realidade de vocês. Essa pessoa pode ser comprometida, enfim, traga aí para a realidade de vocês o que poderiam ser essas crenças limitantes que essa pessoa carrega dentro dela. Mas aqui provavelmente existem crenças limitantes que dificultam um caminhar mais rápido, vamos dizer assim, dessa história. Mas vamos lá, pensa muito em mim, por essa carta provavelmente pensa, tá? Para quem se conectou com a dendrita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a dendrita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a dendrita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a dendrita, mostra pra gente. Pensa muito em mim. Para quem se conectou com a dendrita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a dendrita, mostra pra gente. Pensa muito em mim. Para quem se conectou com a dendrita, embaralhado. Pensa muito em mim. Para quem se conectou com a dendrita, cortando em 3, deck do meio, nós temos As de Ouros, 6 de Espadas, 2 de Paus, Imperador, 4 de Espadas, Roda da Fortuna e a carta do corte e a carta do sol. Essa pessoa pensa muito em vocês, não é pouco não, tá? Pensa bastante.
Primeiro, essa pessoa veio como um imperador. O imperador é aquela pessoa que dificilmente vem para a nossa vida sozinho. O imperador geralmente ele vem aí atrelado a outras pessoas ou a outras situações. Só que uma das características do imperador é não abrir mão daquilo que ele conquistou. Tanto que um imperador, quando ele conquistava ali um território, para ele não era interessante ele conquistar hoje e perder amanhã. Então ele quer manter esse território junto a ele. Então essa pessoa tem aqui muito ego e muito orgulho aqui nesse jogo também, hein, gente? Imperador e sol aqui no jogo. Isso fala muito de ego e orgulho. Mas é aquela pessoa que não abre mão daquilo que ele conquistou ou daquilo que acredita que lhe pertence. Né? Então o imperador, ele é marrudo, ele é mandão, esse negócio todo, mas o imperador não abre mão daquilo que ele considera como sendo dele. Tanto que a gente começa o jogo com um as de ouros. Todo as fala da gente começar ou recomeçar uma situação, cada um ali dentro da sua especialidade. Então vocês podem começar aqui uma nova fase, uma nova época aí para vocês, com mais estabilidade, com mais solidez, com mais firmeza aí, tá? O as de ouros sempre fala da gente começar ou retomar algo de uma forma mais estruturada, mais séria. É o as dos nossos sonhos se tornando realidade, é o as dos nossos sonhos acontecendo, né? E em seguida a gente vem com um 6 de espadas. Muitos aqui podem estar afastados, muitos aqui podem estar aí meio distantes, mas o 6 de espadas é uma carta que fala de um afastamento, mas é um afastamento racional e não um afastamento pela falta de sentimento. A gente se afasta para tentar ali dar uma acalmada na mente, dar uma equilibrada ali nas coisas, pensar a respeito da situação e depois voltar. Geralmente são afastamentos curtos, geralmente são afastamentos rápidos, em que a pessoa faz muito mais para tentar entender ou buscar um equilíbrio da situação. Lembre-se que vocês lidam com uma pessoa que vem como um imperador, ele sempre tem que ter o controle da coisa, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa percebe que ela pode estar se envolvendo muito ou perdendo o controle da situação, ela pode se afastar como uma forma de dar um tempo aí para colocar de novo as ideias em ordem, para acalmar as coisas, para depois se posicionar novamente, voltar novamente. Geralmente são afastamentos rápidos, geralmente não são afastamentos muito longos não, tá, gente? Então, quando essa pessoa se afasta, é muito mais numa tentativa de um reequilíbrio dela do que qualquer outra coisa. Em seguida desses 6 de espadas, eu tenho um 2 de paus. O 2 de paus é uma carta que fala de paixão, de desejo, de tesão, de intensidade. Afinal de contas, é um naipe do fogo. Mas o 2 de paus, geralmente, ele é representado por um andarilho, que está vindo ali por uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação, ele não sabe se ele vai pela direita ou vai pela esquerda. Ele sabe que ele precisa se movimentar, né? Que ele não pode ficar ali parado como um 2 de paus. A gente até usa esse termo. Mas a pessoa não sabe muito bem o que fazer diante da situação. Não tem placa. Eu vou para lá ou vou para cá? Eu faço isso ou faço aquilo? Então a gente percebe que essa pessoa tem muitas dúvidas de como se posicionar ou como se movimentar diante da situação. Só que vocês lidam com uma pessoa que vem como um imperador. Uma pessoa que quer tudo muito do jeito dele ou dela, traga para os gêneros de vocês. Tarô lida com energia e não com gênero. É uma pessoa que gosta tudo muito do jeito dele, na hora dele, da forma que eles acham que tem que ser, do jeito que eles acreditam que tem que ser. É aquela pessoa que quer sempre ter o domínio da situação, o controle da situação. São pessoas que falam muito pouco de sentimento, porque o imperador não fala de sentimento, não porque ele não tenha, e sim porque ele tem medo de falar de emoções e demonstrar uma fraqueza, e essa fraqueza poder ser usada num futuro contra ele. Por isso que geralmente o imperador ele é mais fechado. Ele não é ali muito de falar o que sente, né? Ele sempre guarda as emoções. Mas é uma pessoa que gosta de cuidar, gosta de proteger, gosta de amparar dentro daquilo que ele pode fazer. É uma carta que fala da pessoa dificilmente abrindo mão daquilo que ela conquistou. E em seguida desse imperador eu tenho um 4 de espadas. O 4 de espadas é uma carta que a gente chama do descanso do guerreiro. Então essa pessoa provavelmente pode estar aqui mais afastado, muitos aqui estão afastados com esses 6 de espadas. E ela está tentando o quê? Se recompor, se reestruturar. Essa recuperação, vamos dizer assim, pode levar de 4 semanas a 4 meses, tá?
Não acredito em 4 meses, acredito que seja um jogo muito mais para 4 semanas. Então é aquela hora que a gente para e a gente também tem que fazer isso, pegar o nosso carregador, ligar na tomada, tentar se recuperar, tentar se reestruturar, chegar ali com a nossa energia o mais próximo possível do 100% para depois se movimentar da melhor forma e do melhor jeito possível. Então o 4 de espadas, ele fala muito da necessidade da gente se recompor, se reestruturar diante de uma situação para depois a gente se movimentar, tá? E em seguida a gente vem com a roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino. Essa carta tem vários nomes, mas é uma carta que fala de uma certa instabilidade também, né? Porque à medida em que a roda gira, ela traz momentos muito bons, como traz momentos que não são tão bons assim, momentos mais ou menos neutros ali. Então a roda, ela fala muito da gente estar ainda no caminho um do outro, da gente estar na linha da vida um do outro, mas que a gente precisa buscar um equilíbrio para que as coisas possam se fazer aqui de uma forma menos complicada e mais tranquila aí entre vocês, sem tantos altos e baixos, tá? A nossa carta do corte é o Sol. Paixão, desejo, vontade, intensidade, retomadas amorosas. Então tá muito forte aqui para quem está afastado que tem aí uma reaproximação. O Sol fala assim de muito sentimento, fala assim de muita emoção. Vocês provavelmente trazem momentos bons para essa pessoa. Eu indiquei o canal da Karina, né? A Karina geralmente fala que vocês são o sol da vida dessa pessoa. Vocês trazem aí uma alegria para ela, vocês trazem aí algo bom para ela, tá? Só que o sol também é uma carta que fala muito de ego e orgulho. Vocês lidam com uma pessoa que tem muito ego e orgulho por ser um imperador. Então a gente pergunta, pensa muito em mim? Pensa. E pensa muito, gente, aí num retorno também, tá? O imperador não abre mão daquilo que ele considera como sendo dele. E essa pessoa acredita sim que vocês pertençam a ele. Então pensa sim muito em vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a turquesa. Vamos lá? Pensa muito em mim para quem se conectou com a turquesa. Pensa muito em mim para quem se conectou com a turquesa. Mostra pra gente. Pensa muito em mim para quem se conectou com a turquesa. Pensa muito em mim para quem se conectou com a turquesa. Mostra pra gente. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do julgamento. O julgamento é uma carta que fala muito de coisas inesperadas acontecendo, tá? No sim ou não, o julgamento nos responde afirmativamente. De todas as cartas do tarô, o julgamento é a carta que mais fala de reconciliação. Então, quem está afastado, existe aqui um pensar grande e um pensar na possibilidade aí de uma retomada. A possibilidade aí de uma reconciliação, tá? O julgamento nos fala daquilo que se julgava morto renascendo, daquilo que se julgava morto voltando à vida. Geralmente é representado por um anjo que está tocando uma trombeta e os mortos levantando do túmulo. Então é uma carta que fala muito de possibilidade aí de uma reaproximação, mesmo a gente muitas vezes não acreditando mais que isso seria possível, tá? Aqui vibra-se uma energia forte de reconciliação. Pensa muito em mim para quem se conectou com a turquesa. Mostra pra gente. Pensa muito em mim para quem se conectou com a turquesa. Pensa muito em mim para quem se conectou com a turquesa. Pensa muito em mim para quem se conectou com a turquesa. Mostra pra gente. Pensa muito em mim para quem se conectou com a turquesa. Pensa muito em mim
para quem se conectou com a turquesa. Mostra pra gente. Pensa muito em mim, para quem se conectou com a turquesa. Embaralhado. Pensa muito em mim, para quem se conectou com a turquesa. Cortando em 3. Deck do meio, nós temos 10 de paus. Uau! Rainha de copas. 8 de copas, aqui estão afastados com certeza. 9 de ouros. Sol. Mago. E a carta do corte é um 4 de paus. Aqui, gente, a maioria esmagadora, absoluta, está afastada, tá? Aqui eu falaria que mais de 90% das pessoas estão afastadas. Nós temos nos arcanos maiores 2 cartas que falam de reconciliação, julgamento e sol. As 2 cartas vieram aqui. A carta que mais fala de reconciliação no deck todo é o julgamento. Aquilo que se julgava morto renascendo, aquilo que se julgava morto voltando à vida. Então vibra-se aqui uma energia muito forte para que vocês possam se reaproximar. Os pensamentos aqui é muito forte nesse sentido. Essa pessoa pensa muito em vocês, sim, e pensa muito numa reconciliação. A gente começa o jogo com um 10 de paus. O 10 de paus é uma carta que fala muito da gente se sentindo, muitas vezes, como se a gente carregasse o mundo nas costas. Um grande fardo sobre os ombros, um grande peso ali nas nossas costas, né? Só que no tarô, nós vamos de As, que é 1 até o 10. Quando chega no 10, ele não entra para o pajem, para o cavaleiro, para a rainha e para o rei, ele volta para o As. Então essa carta ela fala para a gente o seguinte: a pior parte já passou, a pior parte já ficou para trás. A tendência agora, conforme as coisas irem caminhando, nós vamos largando esses pedaços de pau pelo caminho. Então o 10 de pau se transforma num 9, num 8, num 7, num 6, até chegar no As, que é o 1. Aí a gente tendo a possibilidade de retomar ou recomeçar uma situação. Então é uma carta que fala pra gente: calma que a pior parte ficou para trás. A tendência agora é que as coisas melhorem. A tendência é que esse fardo comece a se tornar menos pesado. Vocês vêm para o jogo com uma rainha de copas. O que é a rainha de copas? A rainha de copas é aquela pessoa que a gente vê como podendo ser o amor da nossa vida. A rainha de copas é a pessoa que a gente olha e acredita que possa sim ser o amor da nossa vida. A rainha de copas também nos fala muito de sentimentos compartilhados, ou seja, o que vocês sentem, essa pessoa também sente por vocês. Essa pessoa vê vocês como pessoas extremamente amorosas, carinhosas, afetuosas, doce, e é a pessoa que tem ali a chave, ou é a dona do coração do outro. Então essa pessoa tem sim muito sentimento por vocês. Tanto que em seguida da rainha de copas eu tenho um 8 de copas. E o 8 de copas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece com emoção. É um afastamento que acontece com o sentimento. O fato de vocês não estarem juntos não interferiu no sentimento. Porque o 8 de copas o que é? Uma pessoa que segue deixando 8 taças intactas, 8 taças em pele. Então, mesmo essa pessoa não estando com vocês hoje, o que ela sente não foi mexido ou não foi alterado, tanto que continua vendo vocês como podendo ser o amor da vida dele ou dela. Então, mesmo não estando juntos, o amor aqui continua. Em seguida, eu tenho um 9 de ouros. O 9 de ouros, gente, é uma carta que lembra sempre pra gente o seguinte: a gente tem sim que se amar, se valorizar e se priorizar para que o outro também tenha essa postura com a gente. Então você quer ser amado? Se ame. Você quer se respeitar? Se respeite. Você quer ser priorizado? Se priorize. Porque só assim o outro vai fazer isso também por você. O 9 de ouros pede para a gente ter essa postura de autovalorização. Mas o 9 de ouros também pode falar que essa pessoa se afastou na tentativa de tentar buscar uma melhor estruturação dela. Um melhor entendimento ou condições de ofertar algo de mais concreto, porque o 9 de ouros é gente muito preocupado também em conseguir se acertar, se resolver financeiramente falando. Então, uma pessoa que pode ter se afastado, em alguns casos aqui, na tentativa de tentar melhorar, por exemplo, financeiramente ou estruturalmente falando,
para poder ofertar essa estabilidade para vocês. E em uma outra parte do jogo maior, está pedindo para vocês manterem uma postura de autoconfiança também diante da situação, tá? Em seguida do 9 de ouros, eu tenho a carta do Sol. E o Sol é uma carta que fala muito de retomadas amorosas. O Sol fala de alegria, o Sol fala de sentimentos que aquecem a alma, que fazem bem ao espírito, que acalentam ali o nosso coração. E o Sol fala muito de retomadas afetivas, né? Então existe aqui uma energia muito forte para que vocês possam retomar. Julgamento, Sol, Mago, tá? Então é uma energia muito grande aí para que possa sim haver uma reaproximação entre vocês. Em seguida do Sol eu tenho a carta do Mago. O Mago é uma carta que fala de início, de começo, porque o Mago é o arcano de número 1. Ele é o começo da estrada, ele é o início da caminhada, né? Então o Mago ele fala que as coisas estão nas nossas mãos para que a gente possa manipular essas energias para que elas possam acontecer da melhor forma e do melhor jeito possível. Então é muito importante também a gente ter um pensamento positivo da situação. É muito importante a gente plasmar favoravelmente diante das coisas para que elas possam efetivamente se fazer, né? Então, quando for pensar nessa situação, pense positivo, porque assim você atrai o positivo. O Mago ele pode ser uma carta extremamente positiva como extremamente negativa. Depende da forma com que a gente pensa a respeito da situação. Então, vai pensar na criatura aqui sempre positivamente. Pense voltando, pense vocês se acertando, vocês se resolvendo, vocês felizes. Nunca pense com dúvida, nunca pense aí com o e se, né? Pensem na certeza de que as coisas vão dar certo. Carta do corte, 4 de paus. O 4 de paus é uma carta de estrutura, mas é uma estrutura que ela acontece com leveza, com suavidade. Geralmente o 4 de paus ele é representado por 4 estacas que estão ali representando como se fosse montando uma tenda ou um rupá. E geralmente tem pessoas aqui embaixo, gente, ou dançando, ou cantando, ou tocando instrumentos musicais, enfim. O número 4 por si só ele é uma carta de estabilidade. São 4 os pés de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira, as rodas de um carro, as patas de um animal. Então ele traz estabilidade normalmente, mas só que é uma estabilidade que vai acontecendo naturalmente. A coisa vai fluindo, vai se fazendo, vai acontecendo, de repente a gente olha e fala, aconteceu. Mas se me perguntarem exatamente o dia que isso aconteceu, eu não vou saber responder, porque foi de uma forma tão natural, tão espontânea, que quando a gente olha já se fez. Então aqui existe sim possibilidade de estruturação, existe sim possibilidade de estabilidade, mas a princípio ela vai se fazer com leveza, com suavidade. Então a gente pergunta, né? Pensa muito em mim, pensa em principalmente numa reaproximação ou numa reconciliação, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.